cantasse igual você, igual o Calil, eu daria um ibope total. Eu tô impressionada com os dois. Você pode pedir para levar? Agora, eu posso falar uma coisa pra você, Calil? Você tá tocando, Olha, ele tá música tocando bem, difícil, tá? né? Você tem uma voz, hein? Linda. Trecho. E aí, Ficou emocionado. Gente, tinha que coisa visto esse sensacional. Não tinha visto esse vídeo, não. Que inédito, coisa mais... a Fórum conseguiu em primeiríssima mão, publicou agora de manhã. Aliás, vou pôr o link para as pessoas espalharem a matéria para a gente ganhar audiência, né? Senão só roda o vídeo. Só roda nos WhatsApp, né? Não, sensacional. Enfim, humaniza o que nunca devia ter desumanizado, né? É verdade. E como que você viu essa troca do ministro Freixo ontem, né? Em meio ao pior momento que nós estamos vivendo da pandemia? Já estavam chamando de ministro Pesadelo, né? E não Pazuello. Mas a saída do Pazuello era dada como certa, porque eu não devia nem ter entrado, né? Eu fico imaginando se ele é um estrategista do Exército, o que não aconteceria com a tropa se fosse para uma guerra, né? Ia terminar a guerra de cuecas, né? Assim, com essa estratégia e com essa capacidade que ele tem. É um negócio inacreditável, um mar de incompetência. Mas o problema, evidentemente, não está no ministro, né? O problema está na presidência da República. O problema está no negacionismo, na negação da ciência, da falta de humanidade. Eu sempre digo que o Bolsonaro não é um presidente ruim, ele é uma pessoa ruim, né? Ele é um péssimo ser humano. Não tem como ser um presidente ruim. Então, ele é muito pior do que isso. Ele, historicamente, sempre esteve do lado da ditadura, sempre esteve do lado da tortura, sempre teve desprezo à vida. E não é diferente o que ele faz. A gente tem um azar muito grande de ter a pandemia no período do Bolsonaro presidente, né? A pandemia já é uma tragédia humanitária mundial. Agora, o Brasil ter passado a pandemia com o Bolsonaro presidente é um castigo que nós não merecíamos enquanto civilização, né? E o mundo inteiro está estarrecido, o mundo inteiro. Eu recebo recados, Jovai, do mundo inteiro estarrecido, porque as pessoas sabiam que era mais um presidente da extrema-direita, isso aconteceu em vários lugares, mas ninguém dimensionava o tamanho da estupidez, né? O tamanho do retrocesso, o tamanho da capacidade desumana que tem esse presidente da República. O que acontece na saúde é reflexo desta imagem, dele, do que ele representa para a política, do que ele representa para o país. Enfim, tem mais uma troca, mas, na verdade, o que passou essa médica, né? E também ali tem uma questão de gênero, essa violência toda, óbvio, é porque era uma médica, era uma mulher, né? Não tenho a menor dúvida de que o debate de gênero teve presente, ameaçar entrar no quarto, né? O Eduardo Bolsonaro fazendo parte do questionário, perguntando o que ela acha de armas. É um nível tão inacreditável de tudo que é difícil você comentar num plano de serenidade, né? Mas a troca do ministro, eu acho que não resolve os problemas que a gente tem. Eu acho que a gente tem que apelar para que governadores, prefeitos, instituições, a gente consiga, enfim, resolver ou amenizar essa dor o mais rápido possível. Porque depender da presidência vai ser muito difícil. Muito bom. Freixo, estamos aqui também com o deputado Zé Guimarães, ele já chegou um pouquinho mais cedo. Vou aproveitar e colocar vocês dois juntos para a gente ter um bate-papo. Coloca o Zé aqui, Zé, boa gente. Eba, sobe, Zé. Diretamente do Ceará ou de Brasília, Zé? Do Ceará, por conta das medidas restritivas corretas que o governador Camilo Santana vem adotando na busca de tentar interditar a proliferação do vírus. Estou falando diretamente de Fortaleza, aqui trabalhando muito de forma remota, mas sempre ligado às questões nacionais, e aqui é a do meu estado, juntamente com o governador Camilo Santana. Prazer, Freixo. Querido amigo, prazer te ver. Está no Rio ou está em Brasília? Eu estou no Rio essa semana. Você viu a reportagem que saiu ontem? Uma quantidade enorme de pessoas contaminadas dentro do Congresso Nacional, né? Então... E tem mais, viu? A informação que eu tenho é que simplesmente o que está sendo divulgado é muito mais gente que está recorrendo ao departamento médico, ao DEMED, e que estão contaminados. É um risco. O Supremo fechou ontem, né? O
por vários dias, 15 dias, literalmente, a Câmara abrir, é uma temeridade, nós não podemos... Eu falei hoje, nós não podemos aceitar isso não, por enquanto, né? Interditar isso. É uma temeridade, Essa semana, como tem sessão do Congresso e a pauta está mais tranquila, eu fiquei um pouco por aqui, mas semana que vem é provável que eu tenha aqui. E quero dizer aqui publicamente que o Zé Guimarães ficou na liderança. Está falhando o seu áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Oi, o Zé Guimarães ficou na liderança. O Zé foi o líder da minoria e eu quero destacar aqui publicamente, Zé, a importância que ele teve na esquerda, na organização da gente ali. Foi um líder extraordinário. Estou falando isso publicamente, já disse isso para ele. Tive a honra de ser vice-líder do Zé, uma capacidade de articulação, de conversa ali, que a gente vai precisar muito até 2022. Mas foi uma figura muito importante para a esquerda dentro do Congresso nesse último ano, viu? Importante tornar isso público e dar valor a quem tem. E isso vai pelo Brasil, né, Freixo? A gente tem tanta responsabilidade, viu, meninos e meninas? Eu trato assim meus amigos e minhas amigas, né? Uma vez eu estava falando na tribuna, tratei uma deputada de menina, uma reunião lá, e ela ficou assim, aí depois ela me abraçou e disse, é muito carinhoso o seu tratamento. Mas eu falo assim, viu? Eu falo assim. Às vezes eu me distraio e trato, mas é uma forma carinhosa, viu, Rovai? Eu sei disso. Mas o Freixo fez essa referência, a gente tem trabalhado tanto, gente, você não tem ideia do que nós fizemos esse ano. Se nós fizermos um levantamento do papel da oposição, dos partidos que se insurgiram contra o fascismo, o autoritarismo, as medidas na Câmara de restrição de direitos, nós temos uma folha de 2021, Freixo, muito forte, que ficará para o nosso legado. Muitos parlamentares passam pela Câmara e deixam suas histórias, seus legados. O Ulisses Guimarães, o Mário Covas, o Genuíno e tantos outros, né? Nós somos de uma nova geração que temos enorme responsabilidade com o país, com a questão democrática. É isso que a gente procura fazer. É isso. Obrigado, Freixo. Eu queria botar uma pauta aqui para a gente esquentar essa conversa. Semana passada a gente teve o discurso do Lula, aí, que foi parece que deu um chacoalhão geral, inclusive no bolsonarismo. Acho que essa mudança de ministro aí tenha muito a ver com isso, mas eu queria ouvi-los. Vou começar pelo Freixo, que que não é do partido do presidente, é do PSOL, até para a gente ter essa referência e depois passar, e vocês façam a tabelinha de vocês aí com maior tranquilidade também. Antes, deixa eu só ler um superchat do pessoal que está aqui acompanhando ao vivo. Tem aqui o Jorge Filho. Imaginem uma mulher com essa sensibilidade ouvir que vai foder comigo se fizessem lockdown, que foi o que ele disse para ela, né, na reunião ontem. E tem o Rony Teles também, youtuber, tem um canal aqui no YouTube. Juro que não falo Bolsonaro é genocida. É assassino em massa mesmo. Inclusive, amigos, a palavra está bloqueada aqui. Olha só, está bloqueada no chat, gente. Não consegui escrever. Freixo, um grande abraço, adoramos você. Meu canal começou repercutindo falas suas. Legal, obrigada, Rony. Freixo, canal contigo. Grande, viu, Freixo? Você precisa ir lá um que dia. Bacana. Só chamar, eu tenho... Renato, você é prova que eu sou fácil, pô. Só chamar que eu venho. Vem com essa. Rony, leva o Freixo, Rony. É isso aí. Olha, Adri, depois a gente podia falar desse negócio da palavra genocida, não pode falar genocida. O que aconteceu com o Felipe Neto, só um parênteses, o que aconteceu com o Felipe Neto, youtuber, aqui no Rio de Janeiro ontem, foi muito grave. Um delegado da Polícia Civil usar a Lei de Segurança Nacional para intimar alguém é inacreditável. Inacreditável, assim, porque uma coisa é você conviver com fanatismo político. A gente está convivendo, o que é muito sério. Não vai O Guimarães foi vítima disso dentro de um avião, há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Foi vítima dentro de um avião. Esse fanatismo político vai nos custar muito caro. Não vai demorar muito, a gente tem um problema sério, físico, nas ruas, né? Aquela carreata tinha um cara com um fuzil dentro daquela carreata. Não sei se vocês viram essa imagem. Então, assim, são coisas muito... A gente está vivendo um fanatismo político, Guimarães, que a gente tem que... As instituições
tem que colocar limite a isso. O que não pode é esse fanatismo chegar nas instituições. O que aconteceu com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a quem tem muito respeito e tem uma ótima relação, eu tenho ótima relação com a Polícia Civil, é um delegado agir em nome de um fanatismo e colocar a instituição a serviço disso. Isso não pode, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Então, a gente não basta o fanatismo, as instituições precisam detê-la e não absolver o fanatismo. Né? É isso que a gente não pode, evidentemente, tolerar. E usando isso em nome de um arcabouço da ditadura militar, que é a Lei de Segurança Nacional. Imagina, se a gente for usar esse arcabouço jurídico que é da ditadura, como é que o país vai funcionar democraticamente? Não tem jeito. Essa lei precisa urgentemente ser reformada. Essa lei é um entulho da ditadura militar, tem vários projetos tramitando na Câmara, inclusive um do Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira do PT. É verdade. Fazer um movimento nacional que envolva a revogação dessa lei. Isso não pode. Daqui a pouco ninguém pode falar. Nós não podemos mais fazer crítica, porque é governo genocida, Bolsonaro genocida. Gente, é o país inteiro. Não é o Felipe Neto apenas. É milhares, é milhões de pessoas que consideram isso por uma razão elementar. Ele não protege vida, comete genocídio. Sim, claro. Tá na lei brasileira, a lei na época do Juscelino Kubitschek. Portanto, é um absurdo. O Freixo tem razão. O que aconteceu com o Felipe Neto, e daí a nossa solidariedade integral. Exatamente. Esse tipo de ação, que não é possível isso. O Brasil está já passado de todos os limites. Viu, Freixo? Eu não sei se esse país aguenta até 2022, Bolsonaro. É muito difícil. Eu separei aqui um vídeo do Felipe Neto, que a gente vai colocar daqui a pouco, ia pautar isso, mas já que vocês falaram, não sei se é o caso de mostrar o vídeo dele. Vocês assistiram o vídeo do Felipe? Freixo e Zé Mas eu acho que vale a pena passar. Depois eu volto para a pergunta original. E aí a gente volta ao Felipe e vai para a pergunta original depois, não tem problema. Alteramos aqui. Vamos ver, então. Boa noite. Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder a uma notícia crime. E fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Quando a gente olhou um pouco mais a fundo, nós descobrimos que foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Um presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1. Que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia. Que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus. Que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Um presidente que demitiu 2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. E que se recusou veementemente a comprar a vacina, quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte
desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas. A imposição do medo. Que você tenha medo. Não só eu, você. Eles sabem que eu tenho como me defender. Eles sabem que eu tenho recursos para isso. Eles sabem que não vai dar em nada essa acusação completamente descabida, completamente ilegal. Mas eles querem propagar o medo. E um povo não deve jamais temer o seu governo. O governo é que deve ter medo do seu povo. Muito obrigado a todos que manifestaram apoio a mim no dia de hoje, 15 de março de 2021. Nós vamos vencer. O rapaz falou que nem candidato a presidente da República, hein? O que vocês acharam? Olha, eu conheço bem o Felipe, né? Eu converso sempre com o Felipe. Felipe é um menino muito jovem, ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Não é um filho das elites, a mãe professora, pedagoga, né? Nasceu na zona norte do Rio. Ele é muito talentoso, é um menino que navegou por um setor mais conservador até um tempo atrás, né? Entendeu melhor o processo político do país, fez uma autocrítica muito interessante da vida dele, de posicionamento dele, é um menino muito justo, né? E eu converso sempre, sistematicamente, com o Felipe, né? Ele se tornou gigante nesse processo de comunicação das redes e tem tentado colocar isso a serviço do que é justo, do que ele pensa, enfim. É muito grave um governo perseguir dessa maneira, criar esse tipo de censura, esse tipo de ameaça, né, querendo, de alguma maneira, um processo ditatorial, né, de perseguição aqui. É muito sério isso. E as instituições não podem se curvar. Freixo, sumiu o teu som. Sumiu o som. As instituições não podem se curvar aos desejos autoritários do presidente. Então, acho que a Polícia Civil... Eu vou conversar, inclusive, com o Alan, que é o chefe da Polícia Civil, porque não pode. Um delegado, ele pode pensar o que ele quiser, ele pode ter a ideologia que ele quiser, ele não pode colocar a Polícia Civil, que é muito maior do que ele, a serviço disso. Zé. Zé Guimarães? Tá sem som, Zé, não tá? Eu não estou ouvindo o Zé, vocês estão? Não, agora vai, Zé. Agora fala sim. aí. Ixi. Não. Acho que ele tem que sair e entrar de novo. Isso aconteceu comigo, eu saí, entrei... Então, enquanto isso, eu leio aqui uns superchats da galera aqui. André Gonçalves, Freixo, não dá para fazer nada de prático e urgente para fazer Bolsonaro cair? O que seria? O Congresso tentou, né, com um monte de pedido de impeachment, né, Freixo? E tem mais um superchat aqui da Cláudio Alves. Ludmila achou que seria bem recebida por ter sido indicada pelo Centrão. E se o governo Bozo fosse normal, ela teria sido bem recebida. E também tem aqui mais um superchat Peraí que sumiu, daqui a pouco eu leio mais uma rodada de superchats do pessoal. Estão ouvindo agora? Agora sim. Estão ouvindo, deputado. Eu queria que o senhor falasse sobre o Felipe, inclusive porque o ex-presidente Lula hoje fez um tweet de solidariedade ao Felipe, e vocês já tiveram em dois lugares distintos, né? O Felipe foi um crítico muito duro ao governo Dilma, ao PT. Vejam, o Felipe, primeiro assim, eu não tive, como o Freixo teve, relações, nem conhecimento da vida pretérita do Felipe Neto, mas considero ele um comunicador de mão cheia, como se diz aqui em Fortaleza. E acompanho mais cuidadosamente a sua participação nas mídias sociais e é um comunicador que coloca o seu talento a serviço da democracia. É o que eu posso dizer, né, sem o conhecimento pessoal dele, mas é um... Você desligou o som agora, Zé. Voltou?
Voltou. Então, uma pessoa muito comprometida com a democracia, com as liberdades, com a questão dos direitos, enfim. Ele hoje fez um tweet, o Felipe, eu acompanho ele na rede social, que passou anos sendo um ferrenho crítico dos governos do PT e do Lula, nunca recebeu qualquer punição, nunca foi feita nenhuma ação contra ele. Isso é importante porque desfaz esse fetiche, que é dito que o Lula é muito parecido, são coisas idênticas, Lula e Bolsonaro. É completamente o oposto, são antagônicos. Lula é uma pessoa que nasceu lutando por democracia, por direito, pelo país, enfim. Então é uma coisa, e eu acho que hoje o Felipe fez esse reconhecimento. Nós não podemos, além da solidariedade ao Felipe Neto, vários de nós nos manifestamos, nós temos que, eu vou sugerir, viu, Freixo, que a gente faça uma articulação forte na Câmara para revogarmos essa que é talvez o maior entulho dos tempos da ditadura militar do que essa Lei de Segurança Nacional. E nós não podemos, nós temos que fazer uma Lei de Segurança Nacional democrática, né, comprometida com o Estado democrático de direito, com valores, né, enfim. Então, a nossa solidariedade, eu acho que o Felipe vive um momento diferenciado, é uma figura que tem grande influência, mas muita influência no ambiente, hoje, sem ser político, no ambiente político do país. Eu devoto por ele um enorme respeito, independente das opiniões que ele tenha sobre isso, ou como ele vai se comportar em 2022, isso é uma outra história. Antes de chegarmos em 2022, nós temos que salvar o país dessa empreitada fascista que nós estamos vivendo. Se nós não interditarmos isso, inclusive, nós não vamos chegar em 2022, né? Eu temo muito, viu, Freixo, que a gente não consiga chegar em 2022, porque essa onda... Veja, vocês viram esse vídeo de um empresário com a arma na mão ameaçando Lula. Isso, gente, não é possível isso. Nós estamos correndo risco. Eu já fui agredido dentro de um avião, o Freixo fez uma referência, a gente está com medo. Claro que isso não vai fazer com que a gente recue da nossa luta, da nossa resistência contra esse governo fascista e genocida. Vou repetir aqui. Mas nós estamos correndo risco, sim. O país vive uma ameaça à ordem democrática e nós precisamos nos rebelar contra isso. Nós estamos chamados a esse enfrentamento. Isso nós fazemos na Câmara, né, Freixo? Mas é perigoso, o momento é muito perigoso. E acho que tem uma outra questão que eu agrego, viu, Freixo, que era bom se a gente refletir. Ele fará de tudo. Bolsonaro perde a eleição em 2022, na minha percepção. Tem tudo para perder. E ele não vai aceitar isso. Vai fazer talvez pior do que o Trump nos Estados Unidos. Nós precisamos nos prevenir. Está em jogo, meus queridos amigos e amigas, a democracia no Brasil. Todos têm que ter isso como uma questão estratégica, central. As nossas divergências de partidos aqui e ali são menores do que a necessidade de nós interditarmos a instalação do fascismo no Brasil. Boa. Zé, posso emendar aqui? Claro, pode emendar, mas vamos depois falar um pouquinho sobre a volta do Lula também, mas pode emendar. Acho que eu sumi aqui. Oi? Estou te ouvindo, tá tudo ok. Tá, é porque dá um apagão aqui, aí eu fico esperando, porque eu não sei se o som está funcionando. Mas vamos lá. Eu acho que o Zé tem muita razão e vou dizer mais. Isso não é uma suspeita que você tem sobre 2022, se Bolsonaro perder a eleição. Ele disse, quando o presidente Bolsonaro foi entrevistado sobre o episódio do parlamento norte-americano, da invasão, a frase do Bolsonaro foi: aqui vai ser pior em 22 se não tiver o voto escrito. Né? O seu filho, né? Eduardo Bolsonaro, né? Esse gênio, né, da diplomacia brasileira, ele também disse que se não tiver o voto escrito, nós vamos ter um problema. O que é essa ideia do voto escrito? Né? Eles dizem que a urna eletrônica não é confiável, mas eles vão provocando sinais de instabilidade.
assim como eles falam da intervenção militar, que eles criticam o Congresso, fechamento do Congresso, fechamento do STF, eles vão minando a ideia das instituições, eles vão minando a democracia, porque eles nunca defenderam a democracia em momento algum da vida deles, não é na presidência da República, da vida deles, sempre defenderam a ditadura. O Bolsonaro foi expulso, ele não serviu para o Exército, é uma pena que o Exército sirva a ele, né? Ele não serviu para o Exército exatamente por ser um autoritário. O Exército achou que ele era autoritário demais, e agora o Exército está servindo ao seu governo autoritário que rasga a Constituição. É uma lástima o que a gente assiste hoje em relação às Forças Armadas. Mas o meu maior medo em relação a essa coisa do voto escrito é as áreas dominadas por milícia, as áreas dominadas pelo crime, e Bolsonaro conhece muito bem porque ele vem de lá, né, são áreas que têm domínio político sobre a população. Essa é a característica que dá à milícia o perfil de máfia, porque tem projeto de poder político e não só econômico e criminoso. Se você tiver, Renato, Odri, um comprovante escrito em quem essas pessoas votaram, ninguém nunca mais tem um voto se não for candidato da milícia nessas áreas ou de qualquer outro grupo criminoso. É isso que o Bolsonaro está alimentando. E quando ele faz isso, ele sabe o que ele está dizendo. E ele, ao mesmo tempo, e aí eu quero destacar duas coisas, ao mesmo tempo que ele constrói um processo de armar a sociedade como a gente nunca viu, hoje a sociedade civil compra mais munição do que todas as polícias juntas. Eu já disse isso em vários lugares. A sociedade civil hoje compra mais munição do que todas as polícias juntas. A sociedade, em breve, terá mais armas do que todas as polícias juntas. Está quebrado o monopólio da força, a razão de ser do Estado. É isso que o Bolsonaro está construindo. Não há um golpe programado, há um golpe em curso, Guimarães. Há um golpe em curso no Brasil. E, ao mesmo tempo, ele está bolsonarizando as polícias militares, por onde, sem dúvida alguma, ele pretende dar esse golpe. Né? Essa ação mais violenta em 22. A gente tem que abrir o olho, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que fortalecer as instituições e a gente tem que fazer, resgatando a sua pergunta original, e eu acho que o Lula restabelece o seu direito político como nunca deveria ter sido tirado. Eu acho que foi muito importante essa decisão, isso mexeu com o cenário político nacional, é justo que o Lula volte, porque não deveria ter saído, deveria ter sido candidato em 2018, é uma justiça que foi feita. Agora, é preciso fazer, como o próprio Lula disse no seu discurso, que foi muito contundente, é preciso ter uma aliança ampla calcada na democracia, porque ela está ameaçada concretamente hoje em dia. Importante essa fala do Freixo. Queria o deputado Guimarães a respeito. Tenho apenas um complemento na parte primeira, Freixo. O Freixo sabe, Rovai, isso é muito, viu, Dri? Tem um projeto de lei tramitando na Câmara que, para mim, é a materialização do que ele quer fazer com as polícias militares e levar as polícias militares para o seu comando. Retira dos entes federados, dos estados, dos governadores, o comando das PM, passa a ser do governo federal. Isso é muito grave, porque ele quer montar um poder paralelo dentro do Estado, um poder para que, se necessário for, e vai, o Freixo tem razão, Freixo, aquela declaração dele quando aconteceu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ele vai se armar, e a forma é pelas milícias e quer miliciar as polícias militares para estarem a serviço do governo federal. É muito grave. É por isso que o Lula levantou essa questão, e eu tenho, nas minhas entrevistas, eu tenho dito que, em primeiro lugar, o que está em jogo é a democracia no Brasil. E, portanto, nós temos que unir, nesse momento, todos os democratas do país. Claro que não vamos discutir a questão econômica, tem muitas personalidades do mundo democrático que têm visões diferentes antagônicas sobre a questão econômica, a questão do tamanho da recomposição dos direitos, o tamanho do Estado e por aí vai. Agora, tem uma questão que tem que nos unificar em 2021. Eu defendo que se constitua, e o Lula sinalizou nessa direção, uma mesa nacional envolvendo PSOL, PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede e partido de centro, os setores e personalidade do centro político do país que tenham compromisso inarredável com a democracia. Precisam sentar e discutir um caminho para derrotar, interditar o governo Bolsonaro, impedir que ele transforme o Brasil numa ditadura legalizada por dentro da eleição e por aí vai. Então, nós temos que
constituir uma mesa nacional e constituirmos uma frente ampla. Segundo momento, discutir 2022, aí temos tempo, não pode estar colocando 2022 na frente de 2021. Nós temos um problema, o Brasil precisa chegar a 2022, porque com o governo Bolsonaro pode não chegar, pode acontecer qualquer loucura, além das loucuras que já acontecem atualmente. Então, o ressurgimento do Lula no cenário político nacional, Freixo, é muito impactante. Se impactou no Sul e no Sudeste, vocês não têm ideia do impacto disso no Nordeste. Teve coisas muito fortes. Apareceu uma luz no fim do túnel, porque a fala foi muito forte. O ressurgimento dele, com o restabelecimento dos direitos políticos dele, apresenta várias possibilidades. E o Lula está com muita humildade. Eu conversava com ele ontem de manhã, novamente, após a entrevista, e tenho falado com ele quase que diariamente, e é importante o que ele está dizendo para o país, né? O que ele falou da vacina. Ele chamou o feito à ordem, o Bolsonaro foi obrigado a tomar medidas um pouco contraditórias do que ele fez até hoje. Então, eu vejo, independente da minha relação pessoal e política com o presidente Lula, somos do mesmo partido, mas acho que foi uma voz forte, uma voz ampla, uma voz que chama todos à unidade para lutarmos pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, e, evidentemente, vamos fazendo as derivadas, vamos fazendo as pontuações daquilo que nos divide, mas o que é que deve nos unir nesse momento? A luta contra o governo Bolsonaro. Aí, meu amigo, quem estiver disposto a entrar nessa luta tem que estar junto. Não tem outro caminho, porque é assim como foi na época que nós derrubamos a ditadura militar pela via democrática, por eleição direta. Eu acho que o Brasil está vivendo algo como naquele momento que eu era bem meninote, eu estava na Universidade Federal do Ceará, era dos centros acadêmicos, mas naquele momento houve uma união muito forte. O Brasil está precisando disso, eu acho. Isso que eu ia perguntar para o Freixo aí. Fascista. O que eu ia perguntar para o Freixo agora, deputado Zé Guimarães, é isso. Assim, qual que ele acha que é o papel, por exemplo, do PSOL nesse momento? É porque cada partido de oposição vai ter que encontrar o seu papel. O PT se achou agora com esse ressurgimento do Lula, inclusive imprevisto, a meu ver. Eu sempre fui alguém que disse aqui que duvidava muito desse do habeas corpus. Eu achava que eles iam impedir o Lula de qualquer jeito, e de repente aparece o Fachin aí, toma essa decisão e muda completamente o jogo. O PT hoje tem ali, vai de candidatura a Lula. Vamos ser, mesmo que o Zé Guimarães fale, não é assim, Rovai, ainda tem tempo, tal, vai de Lula. Eu quero saber qual é o papel do PSOL e nessa construção dessa frente de oposição ao Bolsonaro. O que você tem defendido internamente no PSOL, Freixo? É isso, Renato. Eu tenho defendido publicamente há muito tempo, né? Eu não posso falar pelo PSOL como um todo, a gente sabe das diferenças e que tem ali dentro, mas existe hoje um processo muito amadurecido. Eu vejo isso na fala, por exemplo, do Guilherme Boulos, vejo isso na fala do Juliano, que preside o partido. Existe hoje, por parte de um considerável setor, a ideia de uma aliança ampla. O quanto é o amplo, eu acho que é um debate que vai ter que ser feito e amadurecido. A gente tem um certo tempo onde isso é possível ser feito, apesar de 1 ano e meio não ser tanto tempo assim, ainda mais nas circunstâncias de um governo Bolsonaro. Eu defendo uma aliança ampla, um debate sobre uma hegemonia que possa ser mais compartilhada, que a gente tenha um programa, né, que possa dar conta das questões centrais que os brasileiros estão vivendo. Nós temos que fazer um debate com os setores evangélicos desse país, coisa que a esquerda abandonou, né? E sem um debate com os evangélicos, nós nunca mais vamos ter projeto popular no Brasil, é bom que se diga. A gente tem que fazer um debate profundo sobre segurança pública, algo que a esquerda, desde a Constituição de 88, nunca colocou como centro das suas prioridades, e a direita navegou. Qual é a base fundamental da ideologia do Bolsonaro que ele consegue? Bolsonaro Bolsonaro não pode ser tratado como outsider, ele é tudo menos outsider, né? Ele está na política há 30 anos. Por onde ele navegou para aparecer como algo que a população, de alguma maneira, deu respaldo? E hoje, com toda a catástrofe, ele tem 30% de bom e ótimo. No debate religioso e no debate de segurança pública. Exatamente 2 debates que a esquerda falhou.
Então, a gente precisa procurar setores evangélicos. Eu não estou dizendo que a gente vai procurar os setores que estão com o Bolsonaro, mas os evangélicos são... Falhou o som. Oi. Voltou. Deu uma falhada, mas voltou. Eu acho que a gente tem que entender esse universo evangélico que é diverso, que é heterogêneo. Eu vinha já há muitos anos, há mais de 2 anos, eu vinha fazer um debate com líderes evangélicos nas favelas do Rio. Né? São setores que, às vezes, você tem um programa ali muito possível de ser progressista, Guimarães. Vai fazer um debate com evangélicos das favelas sobre segurança pública. Eles estão na nossa frente, inclusive, são pessoas vítimas da violência do Estado e vítimas da violência do crime. Né? Então, e o debate da segurança pública, se nós não avançarmos nesses 2 pontos, a gente pode ter a liderança que for, que a gente vai ter dificuldades. Né? É ali que Bolsonaro está calcado. Então, a gente precisa entender por que o Bolsonaro conseguiu, sendo quem é, chegar à presidência da República e depois de todos os seus erros gravíssimos, ter 30% de bom e ótimo. Mas o que eu defendo, dentro do PSOL e na esquerda como um todo, Guimarães é testemunha disso, é uma grande aliança. Não só eleitoral, porque aí eu queria jogar uma coisa, para quem está assistindo, uma coisa é derrotar Bolsonaro em 22. A outra coisa é enfrentar o bolsonarismo, que é um projeto de sociedade que nós não vamos vencer em 22, que vai continuar durante muito tempo entre nós, Guimarães. E a gente precisa entender isso. Então, o debate em cada estado, fazer um parlamento forte, eleger senadores e deputados federais, né, fazer um debate para dentro dos setores que nós perdemos nos últimos anos, eu acho que são tarefas importantes que a gente tem que fazer articulados todos, né? Todo o campo da esquerda e alguns setores do centro, porque, evidente, a esquerda sozinha não vai derrotar o bolsonarismo. A gente tem que ter a capacidade de dialogar com setores comprometidos com a democracia. E tem, viu, Rovai, Idris, só para complementar o que o Freixo está falando, você hoje tem a eleição do Bolsonaro, veio da campanha, a eleição e o governo dele consolidou essa direita que se expressa através das atitudes, dos símbolos que Bolsonaro representa, ela está organizada no país. Há uma disputa ideológica no país. O Freixo tem razão. E essa disputa se expressa nesses nichos que fazem parte da sociedade, que nós não temos praticamente relação, ou se temos, são muito frouxas, fluidas. Nós não tivemos, ele tem razão, não tivemos capacidade de dialogar com essas franjas da sociedade que aderiram ao bolsonarismo e foram impregnadas pelo ódio, né? Contra a esquerda, contra nós, contra as teses democráticas. Então, o desafio nosso é enorme. Não é resolver só o problema econômico, não. E isso aí já é um monumental problema que nós temos que enfrentar, dado o agravamento da crise. E essa crise vai comprometer gerações. O Brasil está aos frangalhos, né? Essa gente destruiu o Estado minimamente social, protetor, indutor. Estão desconstruindo tudo, a questão dos direitos, mas há uma disputa na sociedade, nos evangélicos, como o Freixo fez referência, está correto, na questão da segurança pública. A base do Bolsonaro está basicamente hoje nessas duas e tem seus porta-vozes, né? E não vai acabar, ele tem razão, não vai acabar com a derrota dele, com uma provável derrota dele em 2022. Vai continuar. Ela estava no armário, né? Eu acho até que nós tivemos muita ilusão. Eu vivi, Freixo, você sabe que eu vivi fortemente os 2 governos do PT, tanto Lula como a Dilma. Inclusive, fui líder da Dilma no momento mais difícil, que foi o momento do golpe, o momento do impeachment, do golpe contra a Dilma. E nós tínhamos muitas ilusões, né? Muitas. Acho que nós deixamos... É uma coisa que eu falo assim com muita tranquilidade. Eu não sou da tese de que nós vamos sair nas ruas se açoitando para fazer autocrítica, até porque o que nós fizemos foi infinitamente superior ao que eles estão fazendo com o Brasil, enfim, todas as áreas. Mas nós tivemos muitas ilusões, nós achamos que as classes dominantes sempre estariam, né, com esse sentimento democrático do país. Não, tem parte que eu vejo cada declaração que me assusta. Eu estava lendo aí o noticiário, que foi muito impactante, o noticiário mundial após a entrevista do Lula, Freixo, e vi também depoimentos de gente importante do mercado, né?
sobre o depoimento, a fala do Lula. E tem gente do mercado fazendo ameaças, dizendo o seguinte: o risco Lula pode nos levar a votar em Bolsonaro. Vejam, ninguém, aliás, o Lula disse, ninguém ajudou mais essa gente do que os governos Lula e Dilma. Só de incentivo foi mais de 500 bi de incentivo. Portanto, é porque é ideológico, tem uma disputa ideológica na sociedade, nós temos que compreender isso. Não nos basta um programa econômico do país, que isso aí já exige muito de nós. Precisa a gente pensar o país na sua dimensão que está posta hoje, porque esse modelo do Bolsonaro está fazendo muito mal ao país e é ameaçador dos direitos, das liberdades, enfim. Vocês, né, o Freixo, quantas vezes a gente tem que andar com alguma proteção? Você sabe disso, que é risco de vida mesmo. Essa gente é o ódio, não sabe conviver. Desligou, acho que o som aí, Zé Guimarães. Ô Zé, você sabe que... O Freixo também vai ter que sair mais cedo. Queria que ele desse uma palavrinha aí, né, Freixo? Claro, eu sei que não, acho muito, muito importante a reflexão do Zé. Eu ando com... Enfim, em 2008 eu presidi a CPI das milícias e não me arrependo de nada que fiz, mas comprei uma briga com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Foi uma CPI que levou à prisão 240 líderes da milícia, né? Então, de lá para cá, minha vida... virou o que é, né? Ando com escolta, carro blindado, enfim, é um preço que paguei. Hoje, mas eu sei quem é meu inimigo, sei onde eu não posso andar, sei onde eu posso, né? Enfim, tenho meus cuidados. É muito ruim, né? São 12 anos vivendo assim, a família se acostuma, né, com outra coisa muito, muito, muito violenta. Mas hoje, você tem uma violência que você pode sofrer indo comprar um pão, né? Não é indo para uma área onde tem crime. Você tem um fanático que pode morar no seu prédio e te agredir em qualquer lugar, no avião, no carro, na padaria, no sinal. Então, assim, é o preço de um fanatismo e que aqui no Rio de Janeiro se aproxima do crime, se aproxima das coisas mais graves que tem. Então, é um momento muito agudo e a gente tem que entender o que a gente está chamando de democracia e aliança pela democracia. Você tem toda a razão. Eu tenho sempre muito acordo com o Zé, a gente, enfim, se aproximou, aprendo muito com o Zé no dia a dia do Congresso. Agora, dizer que a gente tem um Brasil profundo aí, né, Zé? Tem um Brasil profundo. O Bolsonaro, eu acho que ele é consequência, ele não é causa, sabe? A gente tem um... Saiu o seu som, Freixo. Oi? Alô? Agora voltou. Existe um Brasil profundo, Dri, da escravidão, da tortura, do justiçamento, da família patriarcal. Esse Brasil profundo é de onde brotou Bolsonaro. Ele é consequência, ele não é causa. A República Brasileira nunca resolveu esse Brasil profundo, né? A República Brasileira achou que tinha que superar o império e esqueceu de superar a escravidão, né? Que era o grande desafio da República, né? Então a gente precisa refundar essa República, Zé, em bases muito mais sólidas. A gente não dimensionou o quanto esse Brasil profundo ainda existia, ainda era forte, e ele emergiu junto com Bolsonaro dessas profundezas, né? A gente tem que encarar isso. Por isso eu acho que a gente tem que derrotar Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo o mais rápido possível. São duas coisas. É um projeto de poder e um projeto de sociedade que tem que caminhar juntos. E a gente precisa estar junto com muita responsabilidade nisso. Tem superchat aí, Dri? Como é que estamos? Tem sim, já tem a Thaís Goulart, obrigada pelo superchat, o Luiz Carlos Câmara, se fizeram isso com Felipe Neto, o que vão fazer com o Marco Antônio Villa? Vão fuzilar ele em praça pública? A Andy diz, Freixo, e os mandantes do assassinato de Marielle não tem a ver com o miliciano presidente? Ela pergunta. Eu queria colocar aqui, a gente está... O Freixo está quase no fim da participação dele. Voltou. Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu estou te ouvindo bem. Você não está nos ouvindo? Espero que o meu som volte. Eu não estou ouvindo vocês, mas vamos lá. Não está me ouvindo? Você não está ouvindo? Vamos lá. O crime da Marielle são 3 anos, né? 3 anos sem uma resposta, o que é completamente inaceitável. A gente fez muitas manifestações aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanho essa investigação de muito perto nesses 3 anos. Eu ainda tenho muita confiança que a gente chegue aos mandantes. Eu não tenho a menor dúvida que partiu da milícia, que tem milícia envolvida,
mas é preciso saber quem é o mandante. Eu jamais vou, não fiz isso em nenhum momento desses 3 anos, eu não vou fazer acusação a ninguém, dizer que é isso. Eu não quero escolher quem mandou matar, eu quero saber quem mandou matar. Eu tenho muita responsabilidade na condução desse caso, é um caso muito sério, enfim, me atinge muito diretamente. A Marielle trabalhou comigo a vida inteira, né? Então, minha grande amiga, parceira de vida. Eu jamais vou ficar aqui conjecturando, especulando ou escolhendo alguma coisa. Eu quero que se chegue com provas, não com convicções, a quem é o mandante e a razão, porque esse é um crime contra a democracia. Está nos Muito ouvindo, bom. Freixo? Eu não estou ouvindo vocês, eu vou sair e voltar aqui. Peraí. Tá legal. Vamos esperar. O Zé Guimarães também saiu? Será que ele volta? Também caiu, parece aqui. Sobe ele. Ele saiu Ele também de novo. saiu. Mas já voltou, Freixo Freixo. voltou. Vamos ver agora se Você está resolveu. usando o quê? iPad, Freixo? Está nos ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Bom, estou Você- ouvindo, voltei a ouvir vocês. Legal. Estou perguntando se você está usando iPad. Eu estou usando o iPad. O iPad tem muito esse tipo de oscilação. É um inferno isso, porque eu estou no Rio, então aqui eu uso o iPad. A Apple ela tem esse problema de adequação com programas em geral. Mas eu sei que você está com o teu tempo chegando ao final aí, eu queria que você mandasse uma mensagem aí, falasse alguma coisa que você acha importante destacar, né, na data de hoje, enquanto a gente vai subindo o deputado Zé Guimarães aqui para te ouvir também. Guimarães voltou ou ele caiu aqui? Voltou, mas está voltando, está se ajeitando aí. Tá bem. Não, eu não ouvi a sua pergunta, Renato, caiu aqui para mim, mas enfim, eu queria agradecer muito ao convite de novo, Adri, Renato, prazer estar com o Guimarães aqui, a gente tem sessão hoje ainda, né? E, enfim, essa semana tem congresso, mas a gente está num momento onde a gente tem que ter muita serenidade, coragem, firmeza e capacidade de diálogo, né? O Brasil precisa de diálogo hoje e precisa um pouco mais da gente, porque a gente não acreditou que o Bolsonaro fosse vencer a eleição de 18. A gente não pode mais cometer esse erro. A gente não pode menosprezar o tamanho da barbárie numa sociedade que conviveu tantos anos com a escravidão. Então, a gente precisa aprender também com os nossos erros. O Guimarães é um líder muito importante da esquerda brasileira hoje, prazer sempre estar com ele. Obrigado ao convite de vocês, estou sempre à disposição aqui. Muito bom, Legal, muito obrigado. muito obrigada. Obrigado, Freixo. Estamos juntos. Valeu. Vamos Obrigado, continuar amigo. um pouquinho mais aqui com o deputado Zé Guimarães. Obrigada, Freixo. Aproveitar o deputado Zé Guimarães para falar um pouco sobre essa questão do... A gente esteve aqui com o Gabas ontem, do Consórcio Nordeste, e eu queria ouvir o Guimarães falar sobre como é que estão as coisas da pandemia no Nordeste e se ele tem elementos aí, se ele tem conversado com os governadores, com o Camilo, com o Rui, com o Flávio Dino, enfim, com todos os governadores dali do consórcio, e qual que é a percepção dele para esse momento de crise. Se vai ter que ser uma saída isolada mesmo, o Nordeste vai ter que jogar sozinho, porque não dá para jogar com o resto do Brasil, no caso, com o Bolsonaro. Vejam, Dri, primeiro assim, os governadores do Nordeste constituíram algo que, para mim, é muito importante. Chega a ser uma ideia absolutamente revolucionária, inovadora, que faz a diferença do ponto de vista da gestão, que foi o Consórcio Nordeste. Os 9 estados se uniram, formaram um consórcio e começaram a inovar na realização de políticas públicas que protegessem os nordestinos, inclusive da pandemia. A decisão dos governadores, em primeiro lugar, de comprar vacinas, né, na negociação que foi feita com o fundo russo, para eles comprarem 39, me parece o número exato, 37, 39 milhões de doses. É uma ação que precisa ser fortalecida nacionalmente, por conta dessa iniciativa que tem como defesa fundamental proteger os seus estados e a população de seus estados. Tinham negociado com o Pazuello, de sábado para domingo, que essa compra de vacinas que está sendo feita, a Sputnik,
seria incluída dentro do planejamento nacional, desde que o governo federal pagasse. Porque não dá para o estado do Nordeste comprar vacina para entregar para o resto dos países, ainda que a solidariedade tem que ser uma marca em tempos de pandemia, que é o que nós precisamos estender solidariedade a todo mundo. Mas, enfim, veio a queda do Pazuello, o desastre que foi a ida, não ida da doutora Ludmilla para o Ministério da Saúde, e agora tem esse novo ministro. É como os governadores falam, a conversa que tem com a gente. Toda semana é uma trava. Sai ministro, entra ministro. Aí começa tudo de novo. Zé Guimarães, posso te interromper aqui um minuto? Uma notícia que está saindo, o pessoal do chat está dizendo aqui, de um breaking news. Parece que o senador Major Olímpio acaba de falecer. Meu Deus. Eu vejo que tragédia, né? E o pior, os presidentes da Câmara e do Senado precisam urgentemente fecharem as duas casas. Não pode. São mais de 50 pessoas da Câmara que já estão com Covid. É o segundo senador que morre em um mês. Morreu o senador Zé Maranhão, da Paraíba. Agora morre o Major Olímpio, em São Paulo, se é que se confirma. Estou aqui dando em primeira mão, a gente não está cravando, né? Estamos pedindo para o pessoal pesquisar, mas tem vários chats, vários grupos de WhatsApp já estão trabalhando com essa informação da morte do Major Olímpio. A gente está checando a informação. Tá. Portanto, a situação é muito grave. Portanto, a ação que os governadores estão desenvolvendo, ela precisa ser fortalecida e apoiada por nós. Acho que esse panorama aqui no Nordeste, hoje o epicentro da crise aqui está basicamente em toda a região, mas tem 2 estados que a crise está maior, mais grave, mais óbitos, que é Pernambuco e Ceará. A Bahia deu uma aliviadazinha, Piauí está tentando, Rio Grande do Norte, enfim. E os estados, eles estão se protegendo, na verdade. E acho que, infelizmente, vão ter que se virarem sozinhos, porque esse governo federal não atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha mais do que ajuda, porque não tem planejamento, não tem recurso, mas não libera para os estados. Os estados, eu vou dar o exemplo do Ceará, todo dia a luta do governador Camilo Santana é para instalar leitos de UTIs. A rede está estancada. Deixa eu lhe cortar de novo rapidamente, mas é porque acaba de sair um tweet da assessoria de imprensa do Major Olímpio negando a informação. Então, como a gente deu aqui, então saiu faz 3 minutos, a gente pegou o tweet aqui, e eles estão dizendo que não, que ele está na UTI e que a informação é que pedem orações para aqueles que estão falando. Então, não suspende aí a notícia. Se você ia passar para os amigos, ia retuitar, não faça isso. Vamos trabalhar com a informação. Vamos orar. Eu, independente de, num momento como esse, o que está em jogo é vida. E as vidas, claro. Qualquer que seja a vida, tem que ser protegida. Nós temos que desejar ao Major Olímpio, eu desejo, não é porque ele é adversário político que eu vou desejar o mal, muito pelo contrário, que Deus possa o guardar, que Deus o proteja e que a ciência continue salvando vidas, porque não tem outro caminho que não seja através da ciência. Não é a cloroquina, essa maluquice que esse governo Bolsonaro inventou. Não é possível isso. Portanto, voltando, Sim, desculpa, então, eles estão atuando de forma correta, num grau de unidade que eu só vi, pelo que eu leio, no passado, na época de Celso Furtado, onde tinham fortes governadores do Nordeste, o papel político que eles tinham. Essa ideia do consórcio e a postura deles no trato da questão da pandemia é exemplar. São grandes referências em políticas públicas e terá que ter a nossa absoluta solidariedade, como eu tenho dado aqui ao governador Camilo Santana, no meu estado. Decretou lockdown no estado todo. As pessoas reagem. Neste momento, meus caros, é a vida que está em jogo, é vidas humanas. Eu tenho amigos, que já perdi vários amigos, pessoas próximas de nós,
Minha mãe tomou a primeira dose da vacina, não conseguiu tomar a segunda ainda, Robai, com 96 anos. O que vocês acham? A gente fica, às vezes, sem dormir, preocupado com as pessoas de nossas famílias. Mas nessas horas não precisa ser parente, filho, mãe, mulher, esposa, filho, não. Nessas horas que está em jogo é a vida de milhões, 210 milhões de brasileiros. É um horror o que nós estamos vendo no Brasil. Por isso que eu valorizo demais a ação que os nossos governadores do Nordeste estão fazendo. E o Lula ajudou nessa ação, senador? Muito, muito. O Lula tem dialogado com os governadores, tem feito ação. Há uns 15 dias atrás, vou dar um exemplo, nós fizemos uma reunião em Brasília, eu, a presidenta Gleice, o presidente do PSB, as lideranças do PDT, do PSOL, do PV, enfim, do PSB, fizemos uma excelente reunião com a China, com o embaixador da China, discutindo exatamente a pandemia e a necessidade de nós entendermos a solidariedade. O Lula tem sido um gigante, ajudou sim, tem ajudado sim nos contatos que ele tem. O mundo inteiro tem muito respeito pelo Lula, porque sabem do papel dele quando foi presidente da República. Portanto, o Lula tem sido um parceiro importantíssimo na vacina. Vacina, vacina, vacina. Aquilo que ele disse na entrevista, ele começou falando do tema central do país hoje, que é a compra de vacina. E os governadores estão tendo todo o nosso apoio, o apoio de muita gente no Brasil, que eles consolidam. A informação que eu tenho hoje de manhã, de ontem à noite para hoje, eles fizeram uma reunião com a Anvisa ontem, começo da noite, acertaram um cronograma para que a Anvisa aprove essa vacina russa, e acho que é fundamental essas vacinas chegarem ao Nordeste para salvar o nordestino dessa tragédia humana que está acontecendo no Brasil. Muito bom. Dri, tem mais superchats aí? Tem aqui a Thaís Goulart, obrigada aqui pelo superchat, ela mandou um sticker aqui, e tem, só reforçando que realmente a família informou que o Major segue estável e está na UTI, mas não, tem muita gente aqui que movimentou o chat, então só para dar mais uma informação. Era isso, Rovai, acho que, não sei Estamos se você tem final, mais uma pergunta. Uma palavra final para o deputado José Guimarães, para ele falar aí também das expectativas dele com a política, dessa nova gestão no Ministério da Saúde, e aí a gente partindo para os nossos finalmentes aqui do programa de hoje. Bom, eu agradeço, Rovai e Dri, não sem antes fazer 2 comentários. Primeiro, para mim, até mesmo que se tivesse sido nomeada ministra a doutora Ludmila Rajar, mesmo sendo ela, pelo grau de competência e de excelência que ela é na área da saúde pública no Brasil, e não trata especificamente da pandemia, que é uma profunda conhecedora, e não resolve, por uma razão. O problema do Brasil tem DNA, é o presidente da República. Como ele não trata a pandemia como algo sério, qualquer ministro que for para lá vai se incompatibilizar com o jeitão dele. O ministro vai para lá e vai mandar usar máscara, ele é contra a máscara. O ministro vai para lá e vai dizer que a cloroquina não tem resultado nenhum no enfrentamento, na prevenção da Covid. Se ele disser, o presidente é contra. Se ele disser que vai fazer um comitê de crise nacional com os governadores para avaliar todo dia uma gestão que está sendo feita, se ele for jogar todas as fichas e comprar vacina de onde tiver, ele vai deixar? Portanto, eu, ainda que seja um grande profissional, o Brasil, a crise do Brasil tem DNA, tem nome, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele é o causador de toda essa crise que o Brasil vive. Portanto, não tem ministro que dê certo. Por quê? Não tem autonomia. Não tem independência para fazer o trabalho, porque ele tem uma opinião. Ele considera que a pandemia é uma coisa normal. Morrer e viver e morrer faz parte da vida. Portanto, pouco importa. 200, já caminhamos para 300 mil pessoas que perderam suas vidas. Eu não nutro, desejo sorte a ele, mas não nutro nenhuma esperança de que as coisas realmente mudem. O que pode mudar é a ação dos governadores.
Em segundo lugar, eu tenho muita esperança que esse Brasil vai fazer um ajuste de contas com sua história. Tenho muita esperança. E a fala do Lula, para mim, foi um alento. Porque, como eu disse, todo mundo critica o Bolsonaro. O Brasil hoje chama Bolsonaro de genocida. E não acontece nada. O Lula fez uma entrevista e impactou tanto que foi a voz que teve maior audiência nas críticas fundamentadas e consistentes contra o governo Bolsonaro. Então, a minha esperança, a minha crença, a minha vontade é de que o Lula lidere essa esperança que surgiu a partir de sua entrevista. E em sendo ele o líder desta ampla coalizão que o Freixo estava fazendo referência, eu faço referência, eu penso que pode ser uma saída para o Brasil. E nós não precisamos dizer como é que vai ser o governo do Lula, ele já foi governo. O Brasil viveu. É claro que o momento é outro, mas as marcas do Lula são marcas que ficaram para a história, como gestão competente, eficiente, protetora da nossa soberania, protetora dos direitos, revolucionarizou a questão da segurança alimentar, dos programas sociais, construiu obra de infraestrutura que nenhum outro governo fez, portanto, eu sou esperançoso. E eu termino dizendo, eu tenho esperança, sim, que nós vamos consolidar um caminho, porque eu não acredito que em 2022 o país vá cometer esse genocídio de novo, de eleger um presidente com essas qualidades, com esses predicados. Não dá. O Brasil não pode suportar mais isso. Eu tenho esperança, estou animado e vamos para a luta. Vamos para a luta. Nosso compromisso é inarredável com a democracia, com a soberania do Brasil, com as liberdades, com a pluralidade e, sobretudo, com as vidas. Vida, nesse momento, importa muito. E esse é o nosso compromisso. Eu termino dizendo, Dri, muitíssimo obrigado. Sempre estarei à disposição de vocês. Muito legal. Muito legal, Zé Guimarães. Olha só, acho que da outra vez que você veio aqui, o João Pedro, né, o autista dos desenhos, te mandou se eu não me engano, ele te mandou Foi. Desenho, E agora, hoje, ele fez um novo aqui para o Freixo, eu mandei para a Adri, acho que não deu tempo de mostrar. Não deu tempo. Mas eu passei já para o Freixo, João Pedro, então saiba que ele falou que teve muito orgulho de ter feito esses 2 desenhos, e ele estava nos assistindo até depois agora. Na próxima vez que eu participar, eu vou mostrar o quadro que eu mandei fazer do desenho dele. Que legal. Está lá no meu Olha escritório, só. não está aqui, está no meu escritório que eu estou em casa. Aí, já tem um quadro, então. Muito bom, muito obrigado, deputado Zé Guimarães, muito obrigado também ao deputado Marcelo Freixo, que veio e esteve aqui conosco. Vou reafirmar, a família, tem gente aqui perguntando, mas olha, Rovai Checa, a checagem já foi feita. Não se confirma a morte do senador Major Olímpio. A família soltou um tweet pedindo apenas orações. Era isso que tínhamos para hoje. Agradecidíssimo ao deputado Zé Guimarães. Muito obrigado por também ter feito este programa com os outros, Dri de Lorenzo. Muito obrigada ao deputado José Guimarães. Obrigada a todos que estiveram conosco. E às 18 horas tem Jornal da Fórum com a Sinara Menezes. E às 20 horas tem o projeto Como Tá aqui no canal da Revista Fórum. E a gente volta amanhã. Então, um beijo e uma ótima tarde para todos. Beijos e beijos. Beijo para as meninas e um abraço forte para os meninos. Valeu. É isso aí. Obrigada. Valeu.